De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. 1h09, eu confortavelmente aqui na poltrona, adoro quando faz o programa de poltrona, porque eu termino não ficando com dor nas costas, né? Porque aquela mesa é linda, bonita para você que está em casa, mas para a gente que fica sentado 5 horas no ar é desconfortável. Oremos! Obrigado, meu diretor. Bom, a gente vai ao vivo, em link, conversar com meu querido amigo, o doutor Luciano Pérez, que é advogado especialista em direito financeiro e também escritor. Boa tarde, doutor Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede América TV, do Dito e Feito. É um prazer poder mais uma vez estar aqui conversando a respeito desses temas que envolvem o mundo econômico. É verdade. O doutor Luciano está hoje em qual lugar do Brasil, para a gente saber? Eu estou em viagem, Fábio. Estou aqui ainda na região metropolitana do Paraná e estamos aqui diretamente por link para conversar com todo mundo. É um prazer aí a gente poder conversar. É verdade. Hoje, doutor, está aqui na minha ficha que o senhor vai falar sobre a falência do SVB e da Signature nos Estados Unidos. Fala um pouquinho a respeito desse tema, o que significa de uma maneira bem popular para nós compreendermos tudo isso. Fábio, uma coisa muito curiosa. Na realidade, o sistema financeiro ele não é mais um sistema centralizado dentro de cada um dos países. Nós temos um sistema financeiro que ele é muito globalizado. Então, aquilo que acontece num país, principalmente se tratando da maior economia mundial, que é os Estados Unidos, ela reflete de forma direta em todos os mercados financeiros. Então, a intervenção que ocorreu nesses dois bancos nos Estados Unidos fez que, por reflexo, automaticamente já caísse na Bolsa de Valores os valores relacionados aos grandes bancos brasileiros e não só aos brasileiros, aos mundiais. Então, o Credit Suisse já disse que praticamente se repete aquilo que aconteceu no ano de 2008, mas o fato é que o governo americano interviu de uma maneira muito rápida, ele garantiu o pagamento a todos aqueles que faziam seus respectivos depósitos, e, por consequência, é claro, isso fez com que se amenizasse o mercado. Então, muitos questionamentos nós tivemos a respeito da questão da segurança do mercado financeiro brasileiro em virtude desse problema que ocorreu nos Estados Unidos e quero parabenizar o governo americano pelo fato dessa intervenção muito rápida. Há a possibilidade de outros bancos seguirem o mesmo caminho? O grande fato, Fábio, é que quando existe um problema no sistema financeiro ou em uma das instituições financeiras, a maioria dos correntistas faz uma corrida às instituições financeiras para poder fazer a retirada do dinheiro. Isso faz com que o volume de dinheiro existente para que os bancos continuem mantendo as suas operações, ele diminua substancialmente, até porque o banco não mantém dinheiro em conta corrente, ele empresta o dinheiro dos investidores para que ele possa pagar o próprio lucro relacionado àqueles respectivos investimentos. Então, nós precisamos fazer com que cada um dos consumidores ele tenha muita cautela, não vá nessa derrocada de retirada do dinheiro, deixe o mercado se acomodar para que as coisas possam acontecer de uma maneira muito mais tranquila. O grande fato que chamou a atenção é que o banco ele era o 16º maior banco americano. E isso, claro, ocasionou uma instabilidade a título de mercado que refletiu automaticamente no medo relacionado ao mundo afora. Visto o fato, principalmente, de que esse banco investia muito em startups. Então, eu acredito que o mercado de startups, nas novas concessões de crédito, ele vai sofrer aí uma pequena dificuldade em virtude do fato da intervenção no que se refere a esse banco americano. Eu faço essa pergunta, doutor, porque de acordo com o portal CNN, pelo menos 186 bancos podem ter exposição a riscos semelhantes ao do CVB, né, de acordo com a matéria. Por isso que eu fiz essa pergunta, se pode existir um efeito dominó ou cascata, em função até dessa corrida, dessa retirada de dinheiro, de aplicações e assim por diante. Fábio, o objetivo sempre de um analista é conseguir fazer com que a gente mantenha a cautela. O grande fato é que acendeu o sinal vermelho e o governo americano ele automaticamente interviu no banco, garantindo o pagamento de todos aqueles que eram depositantes. Isso faz com que o quê? Com que se evite que tenha retiradas imediatas de valores. É lógico que, por reflexo disso, e com o aumento do juro americano, vai ocorrer
em todo o mercado uma diminuição dos valores em matéria de bolsas e valores em cada uma dessas instituições, tanto que isso já refletiu na bolsa no que se refere à questão do Itaú, do que se refere à questão do Santander e de outros bancos. É lógico que hoje nós vivemos, num período pós-pandêmico, um período bastante grave no que se refere ao sistema financeiro. Os juros eles aumentaram substancialmente e a liquidez dos títulos dos governos, ao qual muitos dos bancos eles fazem os investimentos, eles diminuíram. Então, o que é que eu sempre sugiro? Cautela, não vamos retirar o dinheiro, não, vamos vendo como o mercado ele está se organizando. Nós vivemos algo muito similar, Fábio, com a crise de 2008 norte-americana, em que, à época, inclusive, tínhamos o governo Lula, que repassou que aquilo que os Estados Unidos viveria seria somente uma marolinha no Brasil. Nós esperamos que essa mesma marolinha ela ocorra no sistema financeiro nacional. À época, o governo brasileiro fez uma liberação de valores que estavam depositados no compulsório, e hoje esse reflexo, caso tenha que vir uma intervenção do governo brasileiro, eu acho que medidas muito similares elas serão tomadas. O grande fato é que foi somente 2 bancos americanos, os bancos eles tinham investimentos em startups, estavam com valores bastante investidos no que se refere à questão de títulos da dívida pública, e com o aumento de juros as contas elas passaram a não fechar, por isso a intervenção do governo americano. Eu acredito que por mais que o sinal vermelho ele esteja aberto, Fábio, os correntistas podem ter tranquilidade porque os governos já estão agindo através dos seus bancos centrais para evitar que tenha que ocorrer a intervenção em novos bancos e, acima de tudo, que isso reflita de uma maneira muito mais forte no mercado brasileiro. Então, o que eu digo é que a gente tem que ter cautela, tanto por parte dos bancos, quanto por parte de todos aqueles correntistas que têm valores investidos, Fábio. E é importante reforçar, né, doutor, que manter o dinheiro no banco é uma questão até de segurança, do que pegar e fazer retiradas, mesmo que a pessoa tenha outras possibilidades como cofre para guardar e assim por diante. Eu não tenho sombra de dúvida. Primeiro, porque um dos reflexos dos bancos é fazer com que eles sejam os guardiões do nosso dinheiro, é lógico. O grande fato, Fábio, é que nós não vivemos num país isolado. Então, o Brasil está totalmente conectado com o mundo e com os mercados exteriores. Então, é lógico, quando um banco americano ele vem a sofrer uma intervenção, isso automaticamente vai refletir na Bolsa de Valores e no valor das cotas de cada uma das instituições financeiras. Só que o governo americano ele interviu na própria semana, ele fez a intervenção e garantiu o pagamento de todos os depósitos a todas as instituições. É lógico que o mercado ele já começou a se acomodar e as próprias quedas elas já começam a ser recuperadas em matéria do aumento das respectivas valores de cada uma das bolsas. Então, eu acho que vamos manter a cautela, vamos fazer com que o dinheiro ele gire, até porque, como dito, aquilo que o banco ele empresta, muitos dos valores eles são através dos seus respectivos investidores. E fazer com que esses investimentos sejam retirados ou realocados em período de crise pode fazer com que simplesmente essa crise aumente. Então, essa cautela e esse diálogo ele tem que ser visto caso a caso. É lógico. Analise o banco em que seu dinheiro está investido, veja como está as suas pontuações, converse com analistas desse banco e dos demais, para que você possa tomar a melhor decisão relacionada a todos os investimentos. Mas, como dito, o governo americano ele agiu de uma forma muito rápida e eu acho que essas melancias vão se acomodar nos seus respectivos lugares aí nos próximos dias, Fábio. De acordo com a sua expertise na questão do direito financeiro, essa semana seria uma boa semana para se fazer investimento em função daquilo que aconteceu com esses 2 bancos, com essas 2 instituições bancárias norte-americanas? Fábio, sempre que cai os valores em bolsa, são os momentos de fazer investimento. O grande fato é que não é simplesmente a queda e uma perspectiva de aumento que faz com que qualquer valor seja investido. A gente tem que fazer uma análise de como está
o grau de solvência de cada uma dessas empresas ao qual nós vamos fazer os investimentos. Então, antes de investir em qualquer instituição financeira ou em qualquer empresa, faça uma análise analítica de como está o grau de liquidez dessas respectivas empresas. E o fato é que, realmente, o acender desse sinal vermelho faz com que, de repente, as empresas de startup, que foi aonde foi a ocasionadora dessa crise, dessa intervenção no mercado americano, podem ser que sofram um pouquinho com o seu grau de liquidez. Agora, não esqueça de separar o joio do trigo. Afinal de contas, devem ter empresas startup aí que estão totalmente estouradas com perspectivas de crescimento, e essa queda pode gerar, sim, depois de uma análise feita nos balanços e balancetes, como uma boa oportunidade de investimento. Nunca coloque todas as suas cestas nos mesmos ovos. Ou melhor, todos os seus ovos numa mesma cesta. Então, a pulverização no que se refere aos investimentos, colocando um pouquinho em cada uma das empresas, faz com que a gente tenha muita segurança. Para isso, Fábio, é lógico que se deve contratar empresas especialistas em investimentos que vão saber fazer essa análise muito melhor do que nós, meros mortais. A produção está me informando que tem informações para a gente colocar na tela. Vamos então colocar para o pessoal de casa acompanhar. Vamos lá, olha só. Pode continuar daí, doutor. Eu não consigo ler as informações, Fábio. Se puder ler, tá, ok. Então são a queda dos aditivos de bancos no Brasil. Os aditivos Bradesco, que é o BBDC4, fecharam em baixa de 1,11%, ou seja, R$ 13,42. Já o Itaú caiu 1,20%, com o valor de R$ 23,78. O Santander Brasil teve baixa de 1,5%, ou seja, R$ 26,34. Já o Banco do Brasil teve queda ainda menos expressiva, de 0,63%, ou seja, R$ 38,15. Fábio, se nós formos fazer uma análise, tá, a queda dos valores das ações dessas instituições financeiras, elas, é claro, são reflexo daquilo que ocorreu no mercado americano. Então, esse não é um momento de venda dessas ações e muito menos um momento de derrocada ou retirada de dinheiro. Nós temos que considerar que o Brasil, no ano de 2022, por mais que nós tivéssemos tido uma crise substancial, ele teve um aumento de 3% em matéria de PIB, cresceu muito mais do que a China. Então, isso leva a crer que o mercado brasileiro ele está muito mais sólido do que nós podemos imaginar. É lógico que o reflexo da intervenção do governo americano naquelas duas instituições financeiras faz com que exista uma instabilidade de mercado. Se nós formos comparar, a queda das ações dos grandes bancos brasileiros ela foi muito menor do que aquilo que o mercado esperava. Então, ou seja, nós precisamos realmente ter um pouco de cautela, deixar o mercado se acomodar. De repente, nessa época de pequenas quedas, é o momento de se comprar novas ações para que se possa esperar um aumento substancial disso em matéria de bolsa. Eu ainda continuo assegurando que o mercado e o sistema financeiro brasileiro são muito seguros, até porque o governo brasileiro tem um bom lastro para poder cumprir com todas essas obrigações em virtude dos depósitos na conta do compulsório, e foi o que fez, de uma maneira muito prudente, o mercado americano quando fez essa respectiva intervenção, Fábio. E como que o doutor tem analisado, inclusive, as medidas tomadas pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, até diante desse cenário, né, dessas últimas semanas, que o doutor já expôs aqui vários assuntos que são pertinentes até ao crédito às pessoas que estão inadimplentes e assim por diante. Fábio, o governo do presidente Lula, através do ministro Haddad, ele tem mantido uma certa cautela no que se refere às informações do que tem ocorrido no cenário nacional. Eu discordo um pouco quando o governo ele passa a culpabilizar o governo anterior em virtude de uma ausência de crescimento no que se refere ao mercado brasileiro, porque essa informação ela não procede. O mercado brasileiro ele realmente teve um respectivo crescimento, mas eu aplaudo quando o governo ele vem tomando medidas para poder fazer uma inserção às pessoas mais carentes novamente no mercado, como nós já conversamos a respeito das medidas que têm sido adotadas de reparcelamento das dívidas por parte do governo.
Então, o governo Lula, através do seu ministro Haddad, tem dado sinais de uma certa segurança e de controle do que se refere à própria situação econômica. Então, eu acho que o Brasil, sim, é um país muito saudável para que todo o mercado possa fazer os investimentos. Os bancos brasileiros, por mais que tenham tido uma pequena queda no que se refere às suas ações, essa queda ela foi muito menor do que aconteceu com vários outros bancos no exterior, e é aquilo que disse os especialistas do crédito suíço. É mais do mesmo do que ocorreu lá no ano de 2008 e certamente nós passaremos por essa situação com uma maneira muito tranquila, porque realmente as commodities brasileiras estão estouradas, o Brasil continua exportando bastante, o governo brasileiro cresceu em 2022 por mais que o mundo tivesse retroagido, e essas políticas de recolocar a população mais carente no que se refere à reinclusão do mercado vai fazer com que se tenha mais dinheiro para ser investido no comércio, nas commodities e assim subsequentemente. Nós passaremos aí muito bem no que se refere a essa posição de mercado, Fábio. Doutor, como que vai o programa Resenha Jurídica com o Pérez, que está para estrear até agora em abril, né? Olha, nós saímos de viagem já para fazer algumas gravações, esse é um dos nossos objetivos, e é claro, Fábio, conhecer a realidade de forma muito próxima de cada um dos locais desse nosso Brasilzão. Afinal, a Rede América TV é uma TV para todos os brasileiros e para boa parte da América Latina. Então, nós precisamos conhecer as regionalidades para falarmos de temas e trazermos soluções através de um debate muito gostoso, essa resenha. É o que nós estamos fazendo hoje, Fábio, contigo como apresentador e comigo dando opiniões a respeito do que acontece no sistema financeiro brasileiro. E é lógico que a partir daí eu vou dando as minhas opiniões para que a gente possa ter cada vez mais o reflexo e soluções daquilo que ocorre no mercado. É lógico que no Resenha Jurídica com Pérez nós teremos junto conosco os outros especialistas do direito, outros especialistas de economia, empresários e a população em geral, para que juntos a gente possa construir algo muito grande relacionado a essa nova visão do sistema jurídico econômico brasileiro. O fato, Fábio, que eu sempre sugiro, e eu acho que é um dos grandes adendos e fatos que nós podemos ter, é daqui a pouco o mundo dos juristas, o mundo dos operadores do direito, está fazendo aí uma proposta de um novo Código Monetário e Financeiro Nacional, até porque nós não temos essa legislação, e que possa tornar o sistema financeiro brasileiro muito mais sólido. Até porque nós temos, como eu já te disse, um Banco Central muito atuante. Eu sou fã do Banco Central e de todas as medidas que ele adota para poder o quê, Fábio? Fazer com que o mercado brasileiro continue em crescente expansão. Porque nós temos, sim, em respeito a todos os outros povos, o povo mais inteligente em matéria de dados e de tecnologia mental do mundo, Fábio. Doutor Luciano, estamos iniciando mais uma semana e, como é de costume, o doutor sempre deixa uma mensagem motivacional, não só aqui no nosso programa, mas também lá no Instagram, no Luciano de Pérez. Qual que é a mensagem para esse início de semana? Fábio, a mensagem é de acordo com o tema de hoje. Muitas das vezes o medo faz com que a gente tome atitudes que não são as melhores. Então o medo ele tem que fazer com que a gente não paralise e não queira tomar uma atitude única e exclusivamente pela emoção. E a gente tem que aprender, mesmo numa situação de medo, a agir pela razão. Então, mesmo tendo medo, tenha o controle da situação através da razão, dê pequenos passos, acredite no seu potencial e acredite na certeza da vitória. Porque, afinal de contas, Fábio, o mundo é feito de energia. E se no sistema financeiro nós tivermos uma energia positiva e não formos acometidos pelo medo, tomando atitudes emocionais e não pela razão, nós vamos fazer com que tanto nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas e a nossa nação, ela cresça. Então, faça com que nesse momento de medo você consiga alcançar crescimentos substanciais, porque você é uma pessoa especial, você é a imagem e semelhança de Deus. E faça dessa semana a semana mais próspera da sua vida. Acompanhe tudo aquilo que o Dito e Feito tem feito para você, com uma excelente programação, com excelentes pessoas conversando. Claro, ria um pouco da fofoca dos famosos, até porque eu acredito que todos os famosos eles riem das suas próprias mazelas, afinal de
contas, Fábio, todos nós, independente de famosos ou não, a gente tem a nossa vida particular com erros e acertos. Veja essa comida deliciosa de hoje, que não seja uma pegadinha e que tenham-se grandes surpresas e que você consiga, através do diálogo, da conversa, ir alimentando aí o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com a Rede América TV na palma da sua mão. Segue aí o QR Code para que você possa acompanhar toda a programação, fazer da sua vida muito mais sorridente, muito melhor, Fábio. Com certeza, doutor. Quero agradecer demais a sua presença no nosso programa. Para você que está nos assistindo, pode seguir o Dr. Luciano Pérez nas redes sociais, é o Luciano de Pérez, e também Resenha Jurídica com Pérez. Amanhã, terça-feira, ele continua viajando, mas está aqui conosco sempre firme e forte, trazendo informações pertinentes ao direito financeiro e também sempre mensagens motivacionais. Obrigado, doutor. Uma excelente viagem, bons negócios, bom trabalho e até amanhã. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a todos os telespectadores, fiquem ligados, você vai ter que sair de casa agora, através do QR Code, baixe o aplicativo da Rede América TV, esse site, e assista toda a programação na palma do seu celular. Afinal de contas, a Rede América TV é a TV para todo cidadão brasileiro, para a família brasileira, trazendo uma interação super bacana. E pelo que eu percebi, o dito e feito, como todos os dias, está fantástico para fazer com que você possa ter uma tarde muito prazerosa junto com o Fábio Arcanjo e toda a equipe da Rede América TV. Um grande abraço, Fábio. Obrigado, meu amigo. Até amanhã. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. 1h30, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais dito e feito. Até já.